Meus irmãos, nós encerramos domingo passado a nossa série de estudos, encontros com Jesus, encontros transformadores, e hoje nós vamos iniciar uma nova série, chamados para influenciar. E nós queremos pensar isso a partir de uma constatação feita pela pedagogia, que diz que a forma mais eficaz de ensinar é o exemplo da própria vida. É o desafio de transmitir conhecimento pelo ato de fazer. Evidentemente que isso é uma das vertentes, porque o Evangelho diz que nós devemos proclamar a palavra. Então, muitas vezes as pessoas acabam se escondendo, dizendo assim: não, mas eu não preciso falar, basta ver em mim, ou basta que eu faça, Na verdade, a fé vem pelo ouvir. Mas uma das formas eficazes de se ensinar é através do exemplo da própria vida. E os evangelhos nos mostram isso a partir de Jesus, chamando os seus discípulos para eles o seguirem, para eles observá-lo nos seus exemplos, nas suas atitudes, nas suas ações. Daí em diante, temos uma grande revolução sendo gerada por meio da vida ou da prática da vida. O fato é que influenciar é convidar a outros a verem e viverem a sua própria vida. A palavra influenciar vem do latim, que quer dizer correr para dentro ou fluir para dentro. Um convite a conhecer o interior da pessoa, onde Jesus fez em nós uma transformação. O fato é que existem pessoas que são influenciadas pelos costumes, outras pela cultura, outras pelo exemplo. Vivemos em nosso tempo uma febre midiática de pessoas que se tornaram modelos para outras pessoas por meio das redes sociais, os chamados do nosso tempo influencers. A pergunta para você nesta manhã é: quem é que tem influenciado a sua vida? Quem é que tem influenciado o seu lar? Quem é que você tem influenciado e como tem influenciado? Precisamos considerar que a influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E nossa oração então nessa série é que nós, sendo influenciados por Cristo Jesus, possamos fazer coro com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, de que as pessoas às quais nós influenciamos sejam nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Ou seja, nós imitamos a Cristo, e o nosso desejo é que as pessoas nos imitem assim como nós imitamos a Cristo. Ela diz sobre quem influencia a nossa vida. E também mostra que por influência de Cristo, podemos influenciar outros por meio da nossa própria vida. É o que Paulo está dizendo. Assim, irmãos, os crentes em Jesus são chamados para ser uma influência positiva na sociedade, nas novas gerações, com o poder do Evangelho por meio do discipulado. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que, de maneira
comprometida, ao termos contato com essas próximas lições a partir de hoje, possamos anunciar Jesus, por meio do Evangelho de Jesus que salva e por meio das nossas vidas. Amém? Então, a nossa primeira lição, falando sobre esse nosso novo desafio, está baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 3, e é todo o capítulo, então vai do verso 1 até o verso 25. Nós estamos com um problema na projeção, então às vezes você vai ver aquilo que passa por trás da projeção, né? Porque a gente não está conseguindo usar o controle para frisar ou para fazer um trabalho melhor. Começou ontem, né? A gente precisou fazer uma mudança ali na nossa sala de projeção e o controle apresentou um problema, então a gente não consegue usar o controle. Então, para ligar, tivemos que ligar aqui por cima, né? Mas a gente consegue projetar, mas às vezes aparece uma tela da área de trabalho, né? Mas damos glória a Deus também por isso. O texto de 1 Samuel 3, 1 e 2 diz assim: O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Não, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli foi a Samuel e disse: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então Samuel veio e ali esteve. Desculpe, irmãos. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, irei à casa de Eli, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse: Samuel, meu filho.
Ele respondeu: eis-me aqui. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E Eli disse: ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, o nosso propósito nessa primeira lição, que tem como título "O Senhor está te chamando", é reconhecer que Deus continua chamando pessoas para cooperar com a sua missão e que devemos cultivar a sensibilidade espiritual e orientar uma nova geração, esta nova geração, a ouvir e a responder ao chamado de Deus. Às vezes, Deus fala e nós não conseguimos reconhecer a sua voz. E por vezes isso se dá porque estamos muito ocupados, muitas vezes tão distraídos que a voz de Deus acaba parecendo para nós um sussurro em meio ao barulho deste mundo. Foi assim com Samuel. Ele ouviu, mas pensou que era Eli, e tudo bem, ele ainda estava aprendendo. O texto diz que ele servia a Deus, mas ele ainda não conhecia Deus. Ou seja, ele ainda não tinha uma experiência real, transformadora com Deus. Essa história que é emocionante, porque ela mostra que Deus chama e continua chamando em todo tempo. O texto diz no primeiro versículo que naqueles dias, raramente o Senhor falava, a palavra do Senhor era rara, e era um tempo de silêncio espiritual, por conta daquilo que Eli havia feito, do seu relacionamento com os filhos e do seu relacionamento para com Deus. Mesmo assim, irmãos, Deus escolheu um menino, conforme diz o texto, no seu treinamento, para ser o seu porta-voz. E nós devemos, irmãos, confessar que isso deve nos dar esperança. Em tempos onde o silêncio espiritual muitas vezes acontece por causa da posição do povo, da posição dos líderes, Deus tem o poder de levantar, que seja um menino. Lá nos tempos do profeta Balaão, ele levantou uma mula, né? E aqui agora ele levanta um menino. E isso mostra para a gente, irmãos, que Deus não precisa de pessoas prontas, de pessoas estudadas, formadas com PhD, né, nessa área. Ele precisa de gente disposta, de gente que abre os ouvidos para ouvir a Deus, de gente que responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim, o nosso texto tem nos ensinar acerca do chamado divino. Eu falei, e vou falar um pouco mais para frente sobre esse tema de novo, domingo passado,
que muitas vezes a gente acaba se valendo desta questão do chamado como algo específico ministerialmente falando. Mas a partir do momento que Deus nos chama para a salvação, Ele continua nos chamando para outras coisas que não são um chamado específico para o ministério pastoral ou para um ministério diaconal, mas para que a gente sirva como modelo, como exemplo também, assim como Cristo é o nosso modelo. Então, o que a gente pode aprender, né, com esse chamado de Deus, para que a gente seja influenciadores positivamente? A primeira lição que aprendemos está na parte B do versículo 1, que Deus nos ensina acerca de um chamado em tempos de silêncio. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. No tempo de Samuel, no tempo de Eli, como é que Deus falava com o povo? Através dos seus profetas. Então Deus tinha algumas maneiras de falar com os seus profetas, e esses anunciarem a palavra para o povo. Não existia a Bíblia como nós temos hoje. Então, Deus falava por meio do profeta Eli, Eli transmitia para o seu povo. Como é que Deus falava com Eli? Muitas vezes através de sonhos, de visões. E aí, neste momento de silêncio, a palavra do Senhor era rara, e também as visões não eram frequentes. Ou seja, essa frase, irmão, essa frase dada pela Bíblia, por Deus, é uma frase que bate muito forte em nós. Imagine viver uma época em que Deus estava calado. Às vezes a gente faz uma oração e a gente espera uma resposta para amanhã, porque a gente precisa tomar alguma atitude, né? E Deus demora no nosso sentido de percepção, um pouquinho para responder, a gente já fica agoniado. A forma que Deus tinha para falar com o povo era através do profeta, e Deus não falava com o profeta, então o povo não tinha a palavra de Deus. A nação de Israel estava e vivia uma crise espiritual. Era um contexto onde os sacerdotes, os profetas, viviam de maneira corrupta. O templo estava funcionando porque naquele tempo, o templo era o lugar onde as pessoas deveriam se dirigir para falar com Deus por meio dos profetas e sacerdotes. Era o lugar onde as pessoas iam para se encontrar com Deus. O templo estava funcionando de maneira automática, de maneira simplesmente religiosa. E o povo já estava se acostumando com a ausência da voz de Deus. É nesse cenário cinzento, desanimador, o qual a gente olha de fora, né? Que Deus escolhe falar. E aí, qual é o instrumento que Ele usa para falar? Um menino. Talvez um adolescente, né? Você se lembra da história de Samuel? Como é que ele foi concebido? Como é que ele nasceu? Né? Sua mãe o consagra para Deus. E ele está ali, passando por esse treinamento. Talvez ele fosse ali um
um adolescente em formação, alguém que estava aprendendo o que era a vida com Deus e para Deus. E naquele tempo Deus não usa o seu sacerdote, não usa os seus profetas, Ele não fala por meio do sacerdote Eli, Ele não procura um guerreiro forte e famoso e corajoso, como foi nos tempos de Sansão, muito menos um líder político carismático. O que é que isso nos diz, irmãos? E deve nos dizer que Deus, irmãos, Ele não seleciona aqueles que vão falar no seu nome por causa do currículo ou por causa da formação, mas Ele chama quem está disponível a ouvi-lo. Ele chama quem está ouvindo. Ele chama quem, mesmo sem entender direito, responde: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você já se sentiu num tempo de silêncio espiritual? Eu preguei aqui numa das aulas de escola bíblica, falando que fez silêncio no céu. E numa interpretação, a gente podia entender, e pode entender, né, como aquele tempo em que não há resposta de Deus. E a gente muitas vezes passa por um tempo assim, acho que todos nós já passamos. E embora seja assustador, o fato é que a gente ora, mas a gente sente que parece que a nossa oração, né? Como diz a música lá do Judson Oliveira: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha oração já não passa de canções, de palavras repetidas. A gente lê a palavra, mas tudo parece seco. A gente frequenta os cultos, mas parece que está desligado por dentro. É nesses tempos que a história de Samuel se torna para nós um alívio. Deus não está ausente. Ele está preparando um novo começo. Ele pode começar por nós, em nós e através de nós. Se você sente que os dias são ou parecem silenciosos, saiba, o céu continua falando. Num primeiro momento, Samuel nem sabia quem estava falando, achava, né, que era Eli. Mas o céu, na pessoa do nosso Deus, continua falando, trabalhando. E nesse falar, Deus continua te chamando. E o nosso desafio é ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, num tempo de tantos barulhos que muitas vezes até quer se passar pela voz de Deus. Que a gente tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Amém? Segundo lugar, Deus nos ensina sobre esta relação Eli-Samuel, um modelo imperfeito, mas real de discipulado. Nós lemos no nosso texto, irmãos, que Samuel ouviu a voz de Deus, mas pelo menos nos 3 primeiros momentos, ele não foi capaz de reconhecer a voz de Deus.
Isso também é impactante, porque Samuel, de alguma maneira, acaba nos representando. Ele achou que era Eli, nessas 3 vezes, chamando, se levantou, foi até aquele que nas palavras de hoje a gente poderia dizer que era o seu mentor, e disse para ele: você me chamou. E Eli nas 3 vezes respondeu: não fui eu. Somente na última vez, somente na 3ª vez, melhor dizendo, foi que Eli percebeu que talvez ele estivesse ouvindo a voz de Deus. E aí ele orientou: quando você ouvir de novo, fala isso. Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. É forte, irmãos, para nós, mas é a realidade. Eli não era o líder ideal. Não era. Porque ele não ensinou a Samuel a reconhecer a voz de Deus, em primeiro lugar. Mas veja, há outras questões que mostram que Eli não era o líder ideal. Ele falhou terrivelmente com os seus filhos. Você sabe o que é que os filhos dele faziam? Tem uma passagem interessante na Bíblia sobre isso. Que as pessoas iam oferecer o sacrifício para Deus, os animais, sem defeito lá, e eles pegavam a melhor parte da carne, escondia nos seus calções para levar para casa. E Deus havia mostrado isso para Eli, mas Eli não repreendia os seus filhos. Então ele falhou com os seus filhos, ele permitiu o pecado dentro da casa do Senhor. E ele parecia, irmãos, espiritualmente entorpecido. Quando fala que ele já não enxergava direito, a questão aqui, olhando para o contexto da época, pela situação da época, é que não era questão somente física, mas ele também não enxergava espiritualmente. Sabe assim, quando a gente racionaliza o pecado, que a gente começa assim, a apresentar desculpas para o pecado, é um sinal de que a nossa visão espiritual está ficando entorpecida. Mas, entretanto, todavia, ele foi um instrumento para orientar Samuel. Samuel não poderia ter seguido os exemplos dos filhos de Eli? Poderia, foi ensinado junto com eles, dentro da casa deles, dentro do templo com eles. Mas Eli foi um instrumento de Deus para orientar a Samuel. Isso, irmãos, precisa nos fazer lembrar que o discipulado não exige perfeição. Aliás, se exigisse, quem seria? E às vezes a gente quer cobrar dos outros que os outros sejam perfeitos. Pais, professores, líderes de ministérios, pastores, mesmo sendo imperfeitos, podem
ser referências para ajudar outros a servir a Deus. Lembra que lá no começo eu falei que a pedagogia diz que o ensino através do exemplo é uma das ferramentas? Ela é uma das ferramentas. Porque essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, por isso que o discipulado, ele tem que partir sempre da pessoa de Jesus. Nós pregamos a Cristo. Paulo não fala em nenhum momento que ele pregava dele, mas ele pregava. Pedro fala a mesma coisa. Nós não damos a saber sobre fábulas, nós pregamos Cristo. Somos falhos, temos defeito, mas pregamos aquele que é perfeito. Porque às vezes achamos que só podemos discipular alguém se nós estivermos com tudo em dia, sem falhas, com uma vida, entre aspas, perfeita. Mas não é isso que essa história de Eli e Samuel nos ensina. Aliás, o texto fala que Eli estava envelhecendo, cansado, mas ainda tinha algo a oferecer, como discernimento, experiências, palavras que com certeza ajudaram Samuel a reconhecer a voz de Deus e a cumprir o ministério que Deus tinha confiado para ele. E a nova geração, irmãos, precisa disso. Precisa de gente que, mesmo imperfeita, caminha junto, compartilha as histórias divinas, compartilha aquilo que Deus vem fazendo ao longo da história, pessoas que apontam o caminho, que é Jesus. O discipulado entre as gerações não é feito de heróis, é feito de encontros. Uma época que eu saí de férias, eu maratonei uma série, Smallville. Smallville conta a história de como surgiu o Super-Homem. E esse jovem então chega na Terra, convive com uma família humana, né? E toda esta série é uma preparação para que o herói ali entenda qual é a sua origem, de onde ele veio e qual é a sua missão na Terra. Para ele compreender isso, tem muitas lutas, mas o final desta série é ele sabe agora quem ele é, de onde ele veio e qual é a sua missão. O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos saber quem nós somos em Jesus e qual é a missão que Ele confiou para nós. Qual é o chamado universal daqueles que são filhos de Deus. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, irmãos, que quando Deus chama, Ele chama para cooperarmos com Ele. Veja no versículo 10. Então o Senhor veio e ali esteve
e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Quando Samuel respondeu isso, no verso 10, algo mudou profundamente. Aquele que era um menino em treinamento, começa a ser reconhecido como profeta em todo Israel. E quando estudamos teologia, a gente aprende que Samuel, ele não foi, no exercício da sua função, apenas profeta. Você sabe o que Samuel foi no exercício da sua missão? Ele, além de ser profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote. Vamos aqui explicar os papéis, né? O que é que o profeta faz? Qual a atribuição principal do profeta? Falar em nome de Deus. Deus fala para ele, ele transmite a palavra de Deus para o povo. Qual é a função do sacerdote? Ele fala em nome do povo para Deus. Então o povo leva até ele e lá ele leva para Deus. Qual a função do juiz? Julgar as causas do povo. Se colocar num papel de resolver as demandas do povo. Então, Samuel, ele cumpre no seu ministério não apenas a função de profeta, mas de sacerdote e também de juiz. E nele começa o tempo dos... Certeza? Em Samuel começa o tempo dos reis. É ele quem vai ungir os reis a mando de Deus. Então, muda, quando ele diz, fala porque o teu servo ouve, aquele que era um menino começa a ser reconhecido em todo Israel. Deus continuava falando com ele, e as palavras de Samuel não caíram por terra. Não é incrível isso? Deus não chamou Samuel apenas para que ele tivesse apenas uma experiência sobrenatural, mística, mas ele o chamou para que ele participasse daquilo que Deus estava fazendo, da história do povo de Deus, daquilo que Deus estava fazendo na história do seu povo. Deus chamou Samuel para que ele participasse. Chamado, irmãos, também é esse convite de Deus para a cooperação. É Deus dizendo, vem comigo, vamos fazer isto juntos. E aí, como eu disse anteriormente, quero considerar parte da minha pregação no domingo passado, quando fiz algumas considerações bíblicas acerca do chamado divino. Porque muita gente acha que o chamado de Deus é apenas para algo específico, para aquela missão profética. Mas há no chamado de Deus algo maior do que isso. Há um chamado de Deus para pertencer a uma família. E quando nós pertencemos a uma família, quando nós somos partes, por meio de Jesus, da família de Deus, ela passa a ser a nossa família. A irmã Lúcia falou ontem aqui no culto, né? Aqui na nossa igreja, e de repente ela falou, nossa, é a família de Deus, e a gente precisa tanto se sentir assim como defendê-la. O chamado de Deus é para ser o povo de Deus, escolhido por Ele, eleito por Ele,
para a salvação, para a vida eterna. O chamado de Deus é para ser santo, como Ele é santo, separado, ainda que nesse mundo. E o chamado de Deus é para fazer a obra de Deus, junto com Ele. Esses 4 aspectos do chamado estão inseridos na nossa vida com Cristo. E quando nós ouvimos a voz de Deus, não é somente para a gente se emocionar num culto ou numa devocional, é para a gente entrar em movimento. Toda vez que Samuel ouvia a voz de Deus, o que ele fazia? Levantava e ia até lá. É para a gente se levantar e se colocar em movimento, para a gente tomar parte daquilo que Deus está construindo no mundo. Na reflexão que eu fiz ontem à noite aqui, eu falei de um livro chamado Toque o Mundo através da Oração. E na reflexão eu disse que hoje o nosso mundo é a nossa associação, é as cidades que pertencem à nossa associação, são as igrejas que pertencem à nossa associação, é a nossa igreja, é a nossa cidade, é o nosso mundo. E a gente precisa tocar com o evangelho que salva, de Cristo Jesus. Samuel foi literalmente levantado num tempo de crise para restaurar a direção espiritual de Israel. Ele foi a ponte entre 2 eras, o tempo dos juízes e o surgimento da monarquia, o tempo dos reis. Mas tudo isso, irmãos, começou com uma resposta simples, de coração aberto. Fala que o teu servo ouve. Uma outra resposta que é consoante a esta é a resposta de Isaías. Quem que eu vou enviar? Envia-me a mim. Às vezes, irmãos, esperamos que Deus nos chame para algo grande, grandioso. Às vezes a gente espera até que isso, de alguma maneira assim, promova a gente, né? Porque se acontece algo grandioso, majestoso, maravilhoso, acaba de alguma maneira promovendo a gente. Mas a ideia não é essa. Quase sempre, e Deus nos chama para coisas pequenas, para pequenos detalhes. Sabe, às vezes é uma palavra para uma pessoa que está angustiada, uma palavrinha. Ou melhor, 3, Deus te ama. Às vezes é um negócio, uma coisa pequena, Deus chama a gente para um detalhe. No cuidado de alguém, no compromisso secundário, num ministério secundário. Já vi pessoas falar assim: eu não participo porque eu não sou mais líder de tal ministério, disso ou daquilo. Não, às vezes Deus nos chama para um ministério secundário, para uma atitude secundária. Talvez Deus nos chame para uma conversa que pode mudar a vida de alguém. O chamado de Deus não é sobre essa pseudo, essa falsa grandeza, mas é sobretudo sobre a obediência. Deus continua chamando, e seja qual for o chamado, por ser divino, é por si só verdadeiramente grandioso. Quando Deus nos chama, nos dá uma missão, nos comissiona, por ser Deus chamando e mandando, já é algo grandioso. E outra coisa, Deus não nos quer apenas como espectadores, Ele nos quer como cooperadores.
Ele nos quer como gente que responde para Ele assim: Deus, fala, porque o teu servo ouve. E ao ouvir, obedece o levantar para agir. Amém? Por fim, irmãos, Deus continua chamando. Chama a mim, a você. Chama para trabalhos específicos. Chama também para que a gente exerça o ministério de crentes, de filho de Deus. Em tempos de silêncio ou em meio aos barulhos, Deus continua chamando na infância, na adolescência, na juventude, na vida madura, na vida adulta. A voz de Deus segue ecoando e vai continuar chamando até que Cristo volte. O chamado de Samuel nos lembra que a formação espiritual começa no ordinário, no sentido de que ela acontece no dia a dia, no cotidiano, em dias ou noites comuns, para tarefas especiais ou comuns, em orientações simples, vindas de quem já trilhou parte do caminho. Também aprendemos que mesmo um líder cansado, imperfeito como Eli, pode ser usado por Deus. Ele teve um papel essencial ao ajudar Samuel para que finalmente ele pudesse reconhecer a voz de Deus. O discipulado intergeracional não exige perfeição. Não está nos requisitos estabelecidos por Deus: olha, para que você seja meu discípulo e discipule outros, você tem que ser perfeito. Mas exige sensibilidade para ouvir a voz de Deus e presença, tanto de Deus como na vida daqueles que Deus deseja alcançar. Quando nós ouvimos a voz de Deus e respondemos com fé, Ele nos inclui como participantes da sua obra. Uma pergunta inquietadora que vai nos levar para outras nesse momento se faz necessária. Em meio a tantas vozes ecoando em nosso tempo, estamos ouvindo a voz de Deus? É a voz de Deus que estamos ouvindo? E uma consequência a esta pergunta: estamos ajudando alguém a ouvir a voz de Deus? Nesse mundo que grita, que fala, a gente está ajudando outras pessoas a discernir a voz de Deus? Enfim, para a gente pensar e agir, é um imperativo na vida cristã a gente reconhecer a voz de Deus no meio da nossa rotina, do nosso cotidiano. Isso é um imperativo, porque se eu sou um cristão, eu preciso reconhecer a voz de Deus em meio às outras vozes. E a leitura bíblica, a oração e o tempo de intimidade são recursos indispensáveis para que a gente possa ouvir a voz de Deus com clareza, ou com mais clareza. A segunda questão para a gente pensar: quem é o Samuel na sua vida? Quem é a pessoa que você precisa ajudar a reconhecer a voz de Deus? O mundo vive uma angústia. Nunca se vendeu ou se comercializou, se doou tantos ansiolíticos, tantos remédios para depressão, para estresse, para síndromes.
Porque o mundo anda angustiado. E ele ouve todo tipo de voz. Inclusive a voz de que nós somos enlatados, né? Qual é a pessoa, qual é o Samuel da sua vida que você precisa ajudar com mais clareza a voz de Deus? Pode ter certeza de que há alguém ao seu redor que pode estar esperando uma palavra sua para ajudar a discernir a voz de Deus. Em terceiro lugar, Deus já te chamou. Quando Ele te chamou em Cristo Jesus, você disse sim, que aceita Cristo. Ele já te chamou. Ele te chama hoje, vai continuar te chamando para você influenciar positivamente a sua geração. Lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E ele fala um pouco mais para frente: se o sal se tornar insípido, para que ele serve? Ele não influencia mais. Se colocar uma luz debaixo da candeira, debaixo lá do alqueire, ela não influencia mais. Então, ele continua chamando para que a gente seja influenciadores positivamente na nossa geração. A questão é, você vai encarar o chamado de Deus como um desafio irrevogável e intransferível para cooperar com Ele e com o seu reino? Quais são os passos práticos que você dará nessa semana em resposta ao chamado que Deus lhe fez? Desafiador, mas imprescindível para a vida do cristão. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra e pelos ensinos que ela nos traz nessa história narrada de Samuel e Eli. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la, aplicá-la em nossa vida e colher os frutos que com certeza o Senhor produzirá em nosso viver. Obrigado, porque a tua palavra é viva e é eficaz para produzir o que o Senhor deseja em nós. Que o Senhor nos dê um bom restante de domingo na sua presença. Que a misericórdia, a graça, a paz e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso sejam multiplicados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você com oração silenciosa. Nós encerramos a nossa escola bíblica desejando um bom domingo para você e querendo Deus que estejamos aqui à noite para louvar e engrandecer o seu nome.